Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros no curso Prazer, Meu Nome é Bíblia. Esta é a nossa sexta aula deste curso em que nós estamos fazendo um passeio introdutório ao mundo da Bíblia. Neste encontro e também no próximo, sétimo encontro do nosso curso, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. E ao olharmos para o Antigo e o Novo Testamento, também vamos fazer algumas considerações apresentando os gêneros literários da Bíblia. Bom, para a gente começar, vale a pena a gente ler um texto bíblico que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, em que a palavra do Senhor diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu gosto desse texto por algumas razões. A primeira delas é que esse texto exalta a palavra do Senhor a partir de uma experiência pessoal. Nenhum autor bíblico fala da palavra de Deus apenas teoricamente, apenas por imaginação ou por especulação. Toda a consideração que os autores bíblicos fazem sobre o valor da palavra de Deus, que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada, sempre é a partir de uma própria experiência com Deus. Essa experiência tem, claro, a ver com a própria experiência do autor bíblico, daquele que está contando aquela história, escrevendo aquela carta, levando ao povo uma profecia, mas também tem a ver com as muitas, inúmeras experiências da tradição na qual ele está inserido. Os autores bíblicos conhecem o restante das Escrituras. São homens que foram criados dentro desta cultura e desde pequenos estão sendo expostos ao conteúdo dessas histórias, poesias, canções, profecias que a Bíblia conta para nós. Portanto, esse é um primeiro aspecto desse texto e que nos ajuda também a compartilharmos essa experiência de reconhecer a palavra de Deus por este valor, e é um valor evidentemente louvável, porque aquele que expõe-se ao conteúdo da palavra de Deus certamente será transformado por ela. E ele faz algumas considerações que eu também julgo importantes, principalmente pela própria linguagem utilizada. Você vê que é um texto que usa uma metáfora que fala até de um corte cirúrgico, de algo do próprio ser humano, do corpo humano, para falar deste poder penetrante que a palavra de Deus tem em nossa vida. Então, a maneira concreta de onde ele está tirando essa metáfora é que ela é mais cortante que uma espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos que estão em nós. A palavra de Deus, portanto, é vista pelo autor de Hebreus com o objetivo de adentrar a nossa vida, de não ficar na superficialidade, de não falar apenas com um aspecto cognitivo, intelectual da gente, como se a gente fosse ao texto bíblico para coletar informações. A natureza do texto bíblico é mais um texto formativo do que um texto informativo. A Bíblia não quer nos dar informações sobre as coisas, como quem constrói uma máquina e nos dá um manual, ou quem fabrica uma medicação e escreve uma bula. A Bíblia não é desta natureza. Ela tem uma natureza mais penetrante e que tem como objetivo a transformação da nossa vida interior. Para que essa transformação seja possível, a Bíblia precisa nos acessar integralmente. A Bíblia acessa, portanto, a nossa mente, o nosso coração, acessa os nossos afetos, os nossos desejos, acessa até mesmo a vida interior nossa e que está ainda oculta aos nossos olhos. Ou seja, pela nossa exposição pessoal à Bíblia, nós conhecemos melhor a nós próprios, como neste mesmo processo conhecemos melhor o plano de Deus para as nossas vidas. Dito isso, esse texto tem agido dessa forma, atuado dessa maneira,
em toda a formação do povo bíblico de Israel. E todo este processo de um povo sendo formado por Deus como seu povo, como o seu reino de sacerdotes, esta nação formada por Deus e escolhida para ser uma luz entre outras nações, para levar ao mundo o conhecimento de Deus, por meio de quem Deus haveria de manifestar a sua glória, como também a sua vontade e como também a sua promessa e a sua realização da esperança da salvação. Todo esse processo vivido pelo povo bíblico de Israel está contado para nós nas páginas do que nós conhecemos como Antigo Testamento. O Antigo Testamento, portanto, é a primeira parte da Bíblia cristã. E neste Antigo Testamento nós encontramos um total de 39 livros na nossa lista de livros bíblicos protestante. A Bíblia católica tem alguns livros a mais do que a gente, e em uma outra ocasião a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. No entanto, olhando para esses 39 livros, temos a oportunidade de conversar sobre a organização da Bíblia, como que este texto está organizado, e depois a gente vai finalizar este encontro falando um pouquinho sobre a mensagem que o Antigo Testamento comunica. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre a organização da Bíblia é que ela não segue uma organização cronológica, e isso vale tanto para o Antigo quanto para o Novo Testamento. A gente vai perceber que a organização destes textos bíblicos tem mais a ver com a organização de uma biblioteca ou de uma livraria. Estes livros estão organizados como se organiza a prateleira de uma livraria, pelos seus gêneros literários. Então, os textos bíblicos estão em uma disposição que pode nos ajudar se visualizarmos eles como se fosse uma prateleira, onde no primeiro nicho ali da estante a gente encontrasse o que a gente chama de Pentateuco. O Pentateuco são, na tradição cristã, os 5 livros de Moisés. 5 livros que estão associados à figura histórica de Moisés, o homem escolhido por Deus para agir como o libertador de Israel no tempo em que esteve cativo no Egito. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros contam, basicamente, Gênesis, a criação. São 2 capítulos falando da criação. São depois do capítulo 3 até o capítulo 11, falando sobre a difusão do pecado, então as consequências desta criação que foi afetada pelo pecado e pelas marcas que a morte deixou na criação de Deus. E depois do capítulo 12 até o capítulo 50, o livro de Gênesis concentra-se nas sagas patriarcais. Eles são textos que vão nos apresentar narrativas sucessivas ali dos pais da nação de Israel. Abraão, Isaque, Jacó, para depois se concentrar na narrativa de José. Então, esses textos nos contam a promessa que Deus fez e que justifica a escolha de Abraão como sendo um pai da nação, que posteriormente seria reconhecido até pelo apóstolo Paulo lá no Novo Testamento como um pai da fé, pai de todos aqueles que creem em Deus. Nesse processo, nós temos Deus se revelando e se misturando na história dos homens por meio de uma família que ele estava escolhendo. E é interessante porque o povo bíblico de Israel tem como sua identidade uma peregrinação, a figura de um peregrino, um homem chamado por Deus para peregrinar, para andar por aí em direção a uma terra que Deus haveria de mostrar e que haveria de conceder a eles como o lugar da sua habitação, da sua fixação e desenvolvimento. Todo o livro de Gênesis, portanto, nessa maior parte da narrativa, do capítulo 12 até o capítulo 50, está concentrado nas histórias que dão as origens da nação de Israel. Por isso, Gênesis tem basicamente 2 histórias de origem.
a origem de todas as coisas, que remonta à vontade de Deus e à ação de Deus, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que se conecta com aquilo que vem depois em Gênesis 3, que é este ser humano criado por Deus, vivendo agora separado de Deus por causa do seu pecado, e Deus ali administrando aquela difusão do pecado e as consequências mortais do pecado na humanidade, até que no capítulo 12 ele nos conta as origens do povo bíblico de Israel, daí Abraão. O reflexo disso você percebe em dois textos do Novo Testamento. O Evangelho segundo Mateus, que traz uma genealogia de Jesus, e esta genealogia, no antepassado mais antigo, tem ali a figura de Abraão. E depois a genealogia de Jesus no Evangelho segundo Lucas, que tem ali como antepassado mais antigo não o representante da nação de Israel, do povo bíblico de Israel, mas um representante da humanidade, que é Adão. Adão, então, entra como uma representação da humanidade como um todo, e Abraão como a representação do povo bíblico de Israel, o povo escolhido por Deus. Depois, nós temos ali 4 outros livros, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que nos contam a história da redenção desse povo. Então, este povo foi criado por Deus, com todos os povos e a humanidade. Este povo, então, é escolhido e formado por Deus pelas sagas dos patriarcas que a gente encontra no livro de Gênesis. E quando a gente chega no livro do Êxodo, 400 anos se passaram que este povo está vivendo no Egito. E as últimas décadas esse povo está escravizado dentro do Egito. Este povo que está aprisionado, né, vivendo segundo a vontade do seu rei, que era considerado naquela cultura egípcia um semideus, uma divindade. Então, este povo está escravizado, trabalhando literalmente na construção de cidades, de edificações, de fabricação de tijolos, né? Então, este povo que está lá há de ser libertado por Deus por meio de agentes humanos. E Moisés é o homem, sem dúvida nenhuma, mais importante dessa parte da história do povo bíblico de Israel, como também de toda a Escritura. Nessa história de escravidão e libertação, deste envolvimento de Deus com uma figura humana por meio de quem ele traz libertação e salvação, nós temos o protótipo de toda a narrativa bíblica, que vai culminar na pessoa de Jesus de Nazaré. Porque ali a gente já tem ali o esboço, a estrutura daquilo que Deus está fazendo com a história de toda a humanidade, a partir daquilo que Deus está fazendo na história do povo que está libertando do Egito. É por esta razão que o livro do Êxodo é a narrativa basilar de toda a fé do Antigo Testamento. E que faz, evidentemente, do livro do Êxodo uma narrativa fundante também da fé neotestamentária, né? Então, o livro do Êxodo traz ali os pilares, os fundamentos ali de sustentação de toda a fé que este povo aprenderá a ter em Deus dentro de toda a sua experiência do Antigo Testamento. Levítico, Números e Deuteronômio são textos que falam e trabalham com a questão das leis, da divisão das tribos e da recapitulação de todo o ensino de Deus e da importância da aliança que este povo tem com Deus, de pertencer a Deus, de representar Deus na terra, de tornar este Deus conhecido, de tornar as leis e a vontade de Deus conhecida, está sendo sempre reafirmado em toda essa narrativa. A sequência do texto nos traz alguns outros livros que fazem parte, a grosso modo, de livros históricos do Antigo Testamento, que vão de Josué até o livro de Ester. Então, toda essa sequência de vários e vários livros vão nos contar, desde este povo que sai do Egito libertado
por mão de Deus e entra na Terra Prometida, vai contar a história do estabelecimento desse povo na Terra Prometida, da organização social e das transições de organização social que esse povo vai sofrer ao longo dos séculos. Primeiramente, uma sociedade tribal, depois um povo que vai viver uma monarquia, depois essa monarquia será dividida em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, cada um com as suas particularidades, e a gente entra nesses assuntos quando a gente olhar especificamente em um curso somente sobre isso, sobre a mensagem do Antigo Testamento, que você também terá aqui no Crescer Digital. Essa formação é um desenvolvimento de muitos e muitos séculos que se passam dentro desses registros de textos que a gente tem aqui. As histórias de períodos de reinado e os desdobramentos desses períodos de monarquia, primeiro unificada e depois dividida entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino do Norte que se torna Israel e o Reino do Sul que Judá, estão contadas principalmente nos 2 livros de Samuel, 2 livros de Reis e 2 livros de Crônicas. Um ponto decisivo dessa história do povo de Israel é que o Reino do Norte, no século 8 a.C., será exilado, será um povo que vai ser conquistado por um outro império e será um povo dominado, e depois o Reino do Sul, no século 6 a.C., que também passa por este processo de ser dominado por um outro povo exilado. A terra prometida por Deus, com Jerusalém e o seu templo, são tomadas, o templo é destruído, os muros da cidade são destruídos, e esse é um momento muito crítico na história do povo bíblico de Israel. E essas histórias, contadas em Esdras, Neemias, Ester, também voltam a aparecer nos livros dos profetas que atuaram nesses períodos dos reinados, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Essas histórias nos mostram bastante esse período de efervescência, de uma esperança de um Messias, da esperança de Deus fazer de novo com esse povo aquilo que um dia Deus havia feito com os seus antepassados ao libertá-los do Egito. Então, a esperança na figura de um Messias cresce e com muita força nesse período de desespero nacional, uma vez que eles estavam vivendo a incoerência de ser o povo chamado por Deus, formado por Deus, para levar o conhecimento de Deus a outras nações e por isso ser governado, reinado por este Deus, e agora eles estavam presos em uma outra nação, dentro da realidade de outras divindades e vivendo sob o reinado de reis humanos e que não tinham nada a ver com esse Deus que os havia chamado. Este período de profunda crise nacional e teológica, portanto, que o povo bíblico de Israel gera para nós diversas reflexões que estão refletidas na composição atual, como nós encontramos hoje, da nossa Bíblia, do próprio Pentateuco, desses livros históricos, dos livros dos profetas e muitas reflexões sobre a vida, sobre Deus, sobre essas crises que vão aparecer principalmente na literatura sapiencial ou os livros de sabedoria que o Antigo Testamento nos traz. Esses livros vão de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então, ali a gente tem a literatura mais poética mesmo, a linguagem poética está ali muito presente. Ela aparece em toda a Bíblia, tá? Isso é um gênero literário muito comum da Bíblia, aparece em diversas partes, mas sem dúvida nenhuma predominam nestes textos conhecidos como literatura sapiencial. Então, o que a gente viu até aqui do Antigo Testamento? O Pentateuco, somado aos livros que contam a história da tomada da terra, a formação, a organização das tribos e divisão das terras numa sociedade tribal, depois o início da monarquia, o reino unificado, a divisão do reino, o exílio do reino, tudo isso faz parte de uma literatura que vai de Gênesis até o livro de Neemias. E estes textos são todos eles compostos como literatura narrativa. Então, predomina-se o modo narrativo de quem, de fato, está contando essas histórias,
com a intenção de comunicar não apenas curiosidades do passado, não apenas dar a este povo que leria essas histórias e ouviria essas histórias como a formação da identidade das crianças dentro de casa, né? Mas essas histórias não são mera informação, não são curiosidades de quem faz uma pesquisa sobre de onde nós viemos, mas são textos que visam formar a identidade e a responsabilidade destas pessoas na sua identidade nacional de um povo que pertence a Deus. Tá? Então, estes textos são narrativos justamente por essa natureza e a capacidade que o texto narrativo tem de formar identidades que outras formas literárias não possuem. Todos esses textos estão olhando para o passado do povo de Israel, o que eles viveram, de onde eles vieram, aonde as coisas deram errado, aonde as coisas deram certo e assim por diante. A literatura sapiencial é como se a gente estivesse olhando sempre para o presente. A literatura sapiencial não avança ao futuro, não retrocede ao passado, mas ela lida com a vida como ela se apresenta em todo e qualquer momento histórico. Então, são reflexões sobre temas que estão relacionados à existência. A alegria, a felicidade, a obediência, a fidelidade, a verdade, o casamento, o sexo, a criação dos filhos, o trabalho, a riqueza, a pobreza, a justiça, o sofrimento, o mal. Então, todos esses temas que fazem parte da reflexão séria que se faz sobre a vida estão presentes especificamente dentro dessa literatura. Não que, de novo, esses temas não apareçam em outras partes do texto bíblico, de fato aparecem, mas aqui, de fato, a gente tem uma literatura especializada, concentrada nesta reflexão que faz sobre a vida. E o que ela tem de particular em relação a todas as outras reflexões que a humanidade já produziu, tanto de ordem religiosa quanto de ordem filosófica, é que esta vida e todos os assuntos concernentes a ela são pensadas diante de Deus. São pensadas a partir de um conhecimento de Deus e sempre buscando testemunhar e responder ao Deus que eles têm conhecido por sua revelação. Por fim, os textos do Antigo Testamento, agora indo de Isaías até Malaquias, são textos chamados textos proféticos. Então, esses são textos ali propriamente relacionados a figuras proféticas que trabalharam em Israel, desenvolveram o seu ministério em Israel, no reino unificado, depois no reino dividido, no norte e no sul. Então, em diversos períodos históricos, aqui estão os seus textos, né? Então, mais uma vez, se a gente for dispor essa história cronologicamente, vários desses profetas precisam ser encaixados entre os livros históricos para a gente compreender a história cronologicamente. Esses textos proféticos, basicamente, é Deus falando com o povo por meio dos profetas escolhidos, que tinham como propósito trazer à memória do povo os estatutos da aliança que este povo tem com Deus, trazer à memória a necessidade de uma vida de obediência a esta lei, que basicamente era o que forma e o que dava identidade a esse povo liberto por Deus e chamado para ser o seu povo entre as nações. Os profetas estão olhando para o dia a dia, para o que eles estão vendo na vida do povo, na forma como os reis governam, na forma como os sacerdotes e os mestres exercem as suas funções, na maneira como o povo se comporta nas suas relações sociais, no seu tratamento com relação ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, na maneira como eles se relacionam com o seu Deus em adoração, em culto, e eles confrontam toda essa experiência vivida por eles com os textos legislativos de Israel, os estatutos da aliança que este povo deveria obedecer. E por isso eles trazem ali uma avaliação crítica de como este povo tem vivido, sempre inspirados por Deus para chamar este povo ao arrependimento, o que significa abandonar a maneira como nós temos vivido ou a maneira como nós temos
tratado determinados assuntos e aspectos da vida para então passarmos a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E também boa parte dos textos proféticos é Deus ajudando esse povo a olhar para o seu futuro, tanto como os desdobramentos dos seus maus caminhos, Deus mostrando as consequências do pecado e o que estava por vir por causa dos erros, como também dar para este povo a esperança por meio daquilo que Deus estava se comprometendo a fazer em um futuro. Todos esses textos, portanto, são textos que mostram como Deus está ali atento ao nosso dia a dia, como Deus está próximo de nós e como Deus sempre vai atuar pela sua palavra para fazer aquilo que o texto de Hebreus que nós lemos no início faz. Penetrar na nossa vida, no mais profundo do nosso íntimo, porque é ali onde as coisas estão sendo decididas. É ali, no íntimo do nosso ser, que os nossos ídolos estão sendo tanto construídos quanto alimentados. É ali que os nossos acordos afetivos são selados. E é justamente lá que a Escritura deve acessar para nos levar a uma vida que desfrute da plenitude da vida de Deus, o que não será possível enquanto nós quisermos nos identificar como povo de Deus, mas querermos viver por valores contrários ao reino de Deus ou habitando outras histórias que não esta história de Deus para a qual nós estamos convidados a participar e a atuar. Por isso, meu irmão e minha irmã, é uma alegria poder compartilhar um pouco, por mais que seja panorâmico, das histórias do Antigo Testamento, das poesias do Antigo Testamento, porque estes textos são um pré-requisito para uma compreensão adequada de quem é Jesus. Quando compreendemos adequadamente a mensagem do Antigo Testamento por meio dessa diversidade literária, é que nós poderemos compreender que Jesus não caiu de paraquedas na história, Jesus não é um acidente histórico, Jesus não é um plano B de Deus porque a sua trajetória com o povo de Israel não deu certo. Não há nada disso. Esse Jesus está prometido e essas histórias mostram quanto Deus mantém-se fiel às suas promessas e alianças para trazer à realidade a vinda do seu Messias. Esses textos, portanto, não são textos que apenas servem para entendermos Jesus. Há muita sabedoria, há muita direção de Deus, há muita orientação para as questões cotidianas que devem ser pensadas por nós cristãos a partir destes textos que nós conhecemos como Antigo Testamento. A gente viu também três principais modos literários que a gente tem no Antigo Testamento. O texto narrativo, que é a forma textual literária predominante. Os textos poéticos, com toda a diversidade da poesia hebraica, que estão presentes em todo o Antigo Testamento, mas concentram-se num grau mais intenso ali na literatura sapiencial. E depois os textos proféticos, que misturam um pouco de cada coisa. Nos textos proféticos você tem narrativas, você tem poesias, você tem cartas, né? Então todas essas formas literárias compõem também a literatura profética do povo bíblico de Israel no Antigo Testamento. Nós vamos encerrando esse encontro por aqui. No nosso próximo encontro faremos esta mesma jornada pelos textos, mas agora do Novo Testamento, tentando entender a relação desses dois testamentos e como o Novo Testamento está organizado e que mensagem, que história ele está comunicando. Foi uma alegria participar de mais esse tempo com você. Espero que Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo encontro.